Queridos mãe e pai, sairei a bordo de uma nave alienígena que é o meu sonho para uma viagem interestelar de 42 meses para explorar o vasto universo e depois retornarei. Estou deixando para trás todas as minhas posses, já que não usarei mais nenhuma. Usem as instruções do meu testamento como guia de ajuda. Com amor, Granger. Este foi o bilhete deixado por Granger Taylor antes de desaparecer no dia 29 de novembro de 1980. A pergunta que permanece, mesmo 43 anos depois, é: onde está ele? Antes de desaparecer de maneira insólita, Granger Taylor, cidadão de Duncan, ilha de Vancouver, no Canadá, era conhecido por ter uma obsessão por alienígenas, como normalmente acontece nesses casos. E talvez seja por isso que poucas pessoas ao seu redor tenham demonstrado alguma surpresa ao ver extraterrestres referenciados como motivo de sua partida repentina, especulando algum tipo de abdução inevitável após um encontro grave. A história de Granger Taylor ainda levanta muitas questões. Ufólogos estão firmemente convencidos de que ele estabeleceu contato com alienígenas e que foi tirado da Terra por livre e espontânea vontade. Isso é indicado por uma nota de despedida. Mas o que realmente aconteceu com ele? Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A tempestade chegou forte naquela noite de 29 de novembro de 1980. Os ventos fortes rasgaram a parte central da ilha de Vancouver, cortando a eletricidade e fazendo com que os moradores corressem em busca de abrigo. Parecia o fim do mundo. No meio dessa violenta tempestade, um jovem tímido e estranhamente brilhante escrevia um estranho bilhete e colava na porta do quarto de seus pais. Ele saiu de casa e deixou todos os seus bens materiais para trás, incluindo $10.000. O rapaz subiu em sua picape marca Hudson, ano 1972, azul claro. Passou pela réplica do disco voador, que ele mesmo havia construído em seu quintal, e evaporou. Ninguém nunca mais teve notícias de Granger Taylor. Essa série de eventos, embora desconcertante, não é em si mesmo particularmente notável. O que torna este caso digno de nota mais de 43 anos após o fato é o conteúdo da carta que Granger Taylor deixou para seus pais lerem. No lado oposto da letra rabiscada à mão estava um mapa de contorno da montanha Waterloo, que estava localizada a cerca de 20 milhas a oeste da propriedade de Taylor. A relação que o mapa ou a montanha podem ou não ter a ver com o desaparecimento de Taylor é apenas um dos muitos enigmas associados a esse caso bizarro. Existem poucas informações sobre a infância de Granger Taylor. Sabe-se que ele nasceu em 7 de outubro de 1948 em Duncan, na ilha de Vancouver, uma cidade madeireira e pesqueira situada na província canadense da Colômbia Britânica. E tinha uma fama de possuir aptidão surpreendente para construir e consertar de todas as formas de dispositivos mecânicos. Começando pelo fascínio por carros, logo o homem se interessou por aeronaves. Chegou a reconstruir um avião da Segunda Guerra e mais tarde por discos voadores. Para Granger, seu objetivo era entender como uma nave alienígena funcionava. Ele até mesmo construiu, no quintal de sua casa, seu próprio OVNI. Cada vez mais obcecado pelo tema, Taylor passava horas dentro de seu disco voador, estudando sobre extraterrestres e os mistérios do universo. Até que um dia, durante uma conversa com os amigos, ele revelou um segredo que estava guardando há muito tempo. Granger contou que teria feito contato com um ser de outro planeta, que vivia além da Via Láctea.
Os amigos não o levaram a sério, pensando que se tratava apenas de uma brincadeira. Entretanto, Taylor tocou no assunto outras vezes. Bob Nelson, um dos colegas, disse que em uma das visitas o ET teria convidado seu amigo para uma viagem pelo sistema solar. Granger se mostrou animado com a ideia, mas falou que não sabia de detalhes, pois tudo seria uma surpresa. Uma noite antes de sua partida, Granger Taylor passou horas conversando com o seu padrasto, Jim, até que em certo momento saiu de casa. Ele foi visto pela última vez por uma garçonete comendo no restaurante Bob's Grill. Na manhã de 30 de novembro, o bilhete de despedida foi encontrado colado na porta de Jim. Nota-se que em nenhum momento a palavra morte foi usada. O tom da carta era de uma partida temporária. A polícia local foi acionada e uma ampla busca teve início. A única coisa encontrada foi o casaco de Taylor, que estava dentro da casinha de seu cachorro. A falta de pistas intrigou as autoridades. Era como se o homem tivesse sumido da terra. Anos se passaram e a família Taylor ainda mantinha esperanças. 6 anos depois, em 1986, a picape de Granger foi encontrada no Monte Prevost, próximo ao local onde morava. Com vestígios de uma explosão causada por dinamites, a autópsia apenas revelou restos de uma blusa reconhecida por Grace, a mãe do desaparecido. Nenhum corpo jamais foi encontrado. O mistério continua mais vivo que nunca. Hipóteses do que poderia ter acontecido com Taylor surgiram em grande quantidade. A primeira teoria a ser levantada era de suicídio. Mas então, onde estaria o cadáver? Teses absurdas, como a de que o governo americano teria sequestrado Granger para fazê-lo trabalhar na enigmática Área 51, ou que ele teria fugido para a Colômbia, também foram rapidamente descartadas. Por fim, sobrou a teoria que, apesar de ser a mais bizarra, acabou convencendo muita gente. E se Taylor tivesse realmente entrado em uma nave alienígena para explorar o universo? Mais uma vez, existem mais perguntas do que respostas. Se ele tivesse de fato feito uma viagem interestelar, o que aconteceu para que ele nunca mais voltasse? Em seu testamento, Taylor removeu a palavra morte e insistiu em dizer que havia apenas partido e que isso não significava morrer, apenas existir em outro local. Mas então, o que aconteceu? 6 anos após a partida de Granger Taylor, em abril de 1986, trabalhadores florestais encontraram uma cratera de vários metros de largura perto do Monte Prevost, fora de Duncan, onde foram detectados fragmentos de ossos humanos, roupas e pedaços de um veículo. As autoridades não conseguiram coletar evidências suficientes para um teste de DNA, então simplesmente concluíram que aqueles eram os restos mortais de Granger Taylor e que ele provavelmente teria morrido ao ser atingido por um raio devido à quantidade de dinamite que ele mantinha em sua caminhonete. Muitos são céticos com relação a essa explicação, mas por outro lado, pessoas como a mãe dele realmente acreditam que Granger Taylor morreu do jeito que a polícia escreveu. De qualquer forma, a história prevalece na cidade, tão insólita quanto a maneira como tudo aconteceu. 43 anos depois, o caso está longe de ser solucionado.